Gravar. Bom, a primeira mão, vamos tirar por análise, né? A gente está em um heads up e os blinds estão 2.000, 4.000. Por aí a gente já tem um stack bem deficitário, próximo a 15 BBs. Aqui duas opções são válidas e as opções vão depender muito das informações, né, dos inputs que a gente tem desse vilão. Se ele é um vilão mais passivo e está aceitando numa boa alguns limps, a gente vai ter um limp bem profitable aqui para jogar em posição Valet 10 off. Se esse vilão é um pouco mais ativo e quando a gente limpa ele chova, né, ou aumenta ali para 3x e tal, o chove aqui vai acabar sendo a melhor opção, porque a gente vai ter uma equity boa. O raise é a pior delas, né? A gente não tem profundidade de stack para jogar um pós-flop, a gente tinha flowboard, não é uma mão que a gente vai dar raise call caso ele chove, então realmente a gente acaba injetando dinheiro num pote com uma mão que não é tão boa assim. Em tese, né, no poker, se a gente fosse transformar ele em algo mais simplista, a gente tem que pensar que a essência dele é injetar dinheiro nas mãos que a gente julga que vai estar muito à frente da range do vilão, né? Em spots são muito favoráveis e colocar o mínimo de dinheiro possível nos spots que a gente ou tem equity muito próximo da range do vilão, naquele determinado spot, ou a gente tem uma equity deficitária. Aqui nesse caso, a gente está bem na parte mediana do nosso range. Apesar dela ter uma boa equidade, e a gente poder usar ela na range de chove direto, a gente não está usando, né, a equidade pura da nossa mão quando a gente chove. A gente usa a equidade dela mais a full de equity. E por isso que esse Valet 10 se torna lucrativo no chove. Mas abrir o raise para não pagar com menos de 20 blinds é uma estratégia bem defasada hoje em dia, né? A gente pode optar por jogar de limp com nossa range total e com isso disputar mais pots com uma variância menor, tentando exploitar o nosso adversário em spots pré-flop, pós-flop, tirando alguma vantagem de um fold excessivo para ser bet do nosso vilão, né? Um leak dele ser muito calling station no flop ou no turn, ou ele overfoldar river e assim por diante. Esses inputs a gente pode observar de acordo com que a gente vai conseguindo colher algumas informações em mãos do nosso adversário. Nesse caso em específico, abriu o raise, tomou um call, flopou uma trinca. Aqui de modo geral, esse SPR está muito confortável para que a gente consiga colocar nossa stack em até 2 streets aí. A gente não vai precisar de muita pressão. Mas, levando em consideração né, a textura em si, se a gente tivesse um pouco mais deep, até seria aqui uma boa estratégia, por exemplo, você betar range, uma size baixa, né? E isso daí eu venho batendo na tecla. Texturas dobradas baixas, o solver ele utiliza sizes altas, né? Texturas dobradas medianas, o solver tem costume de usar sizes médias. E texturas dobradas altas, o solver tem costume de utilizar sizes baixas, né? Se fosse generalizar, uma size de 1/3 performa melhor em todos os cenários. Mas se for para jogar de uma maneira um pouco mais próxima do ideal, não simplificando nossa estratégia, aqui uma size baixa performaria legal. Aqui o check vai ser ok, por alguns motivos, né? SPR, pelo fato de a gente ter blocker de alguns principais draws, né? A gente está bloqueando 10 e 9, está bloqueando flush draw com esse 10 aí, está bloqueando As e 10, está bloqueando Dama 10. Então os principais draws a gente acaba blocando, e isso não é muito interessante. Então entre um quarto e check, né? Eu acho que a parte de se betar para extrair fichas um quarto vai ser ok, estrategicamente pensando na range como um todo vai ser ok, mas a gente também tem que pensar nos méritos quando a gente dá check, que é que o nosso adversário acaba criando uma range de blefe, algumas vezes até com air, nesse tipo de cenário, principalmente pela vantagem de ficha dele, ele está muito cômodo para tentar pressionar a gente.
Então, desviando aí da estratégia ideal, do padrão, acho que aqui realmente o check performa um pouco melhor do que a c-bet. Então, acho bem ok o check flop. No turn, nosso adversário vem de 12.000, e aqui a gente tem duas opções. A gente pode ou optar pelo raise, né, ou optar pelo call. A questão do raise é que acaba ainda sendo uma linha que demonstra muita força, e com isso talvez a gente acabe over-outplayando combos que, quando a gente dá apenas call, o cara pode até blefar, né, mais uma street com mãos que a gente teria equity zero, né? A gente não consegue mais arrecadar fichas dela quando a gente vai para a linha do raise. Perder valor, eu acho que nesse determinado cenário, após uma size relativamente alta, não é uma preocupação. Quando a gente dá call também, o pot vai para 40.000 e a gente vai ter um stack de 40, então é bem ok para a gente conseguir colocar todo o nosso stack no river. E se a gente for levar em consideração a parte da protection, né? Ah, Robinho, mas se bate ouros aí. Se bate ouros, a gente está perdendo apenas para dama de ouros, as de ouros. Mas a gente tem que levar em consideração que esse adversário, nesse grau de profundidade, né, eu acho que a maior parte dos ases ele vai chovar pré-flop. Então, em si, ele não tem muitos ases de ouro na range. Ele vai ter algumas damas e essas damas ainda, parte delas também dão chove pré-flop para 15 blinds, um rei de 15 blinds. Sei lá, tipo, dama vala suited, rei dama, ás e dama, às vezes até um dama 10 suited. Esses combos em uma certa frequência vai chover pré-flop. Então não diria que a gente tem que se preocupar basicamente com poucas combinações de dama que o nosso adversário tem, e sim maximizar, às vezes, que ele vai ter um rei, que vai ter um dama 10, um 10 e 9, ou até mesmo um air total. Eu acho que o call aqui é a melhor opção, pelo fato de esconder o nosso valor, e a gente, quando dá check nessa textura em específico, nessa profundidade, a gente vai ter méritos aí com alguns pockets também, e em dar call aqui no turn, principalmente os pockets que a gente deu raise pré-flop, nesse cenário específico. A gente deu check no flop, né, com, sei lá, 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, 6-6. Nesse turn, principalmente, se a gente tiver esses pockets com alguma de ouro, a gente vai ter muito incentivo e dar esse call, porque ainda tem muitos draws e muito air na range do nosso adversário. Então, manter um vala 10, por exemplo, que é um dos bottoms dos nossos valetes, que a gente vai abrir raise nesse spot, na nossa range de call, acaba fortalecendo e protegendo esse range capado nosso de pocket, que vai dar check aqui no flop. Então, acho bem ok ir para call aqui. Nesse river, a gente tem um call down muito easy, né? Ele missou Ás e 10, missou Dama 10, missou 10 e 9, missou Flush Draw em Dama, por exemplo. Tem Air na range. Tem alguns reis que podem estar valobetando, tipo um Rei 9 da vida, né? Nessa profundidade de stack. E aqui a gente precisa ganhar 1/3 das vezes. Então, não precisa nem adicionar muitos combos de blefe aí, por exemplo. Né? A gente sabe que na range dele não tem muito Ás e Rei, não tem muito Ás e Vala. Então, vai lá, vai ter alguns Rei Valas. Se a gente colocar... Cara, eu não vou nem me dar o luxo nessa mão que vai ser, tipo, massacrante a nossa pot odds aqui. A gente vai estar muito, muito à frente mesmo da range dele. Mas se fosse algo mais close, a gente poderia colocar lá a textura no Power Equilab, né? Traçar uma range de valor que ele poderia estar fazendo isso, que seria um Rei Vala, um Rei 10, um Rei 9, um flush com, sei lá, 8 e 7 de ouro, 6 e 5 de ouros, tal, etc. Mas também vai ter 10 e 9, Dama 10, Ás e 10, e uma pitadinha de air. Só com os combos de Dama 10 aí, eu acho que a gente já teria um call lucrativo, porque a gente vai precisar ganhar menos de 33% das vezes esse pote para a gente ter um call profitable. Então aqui, principalmente sendo heads up, a gente tem que levar em consideração que não tem ICM envolvido, né? Quando a gente está heads up é puro CV, se a jogada é lucrativa a gente tem que executar e a gente vai estar ganhando dinheiro no long run. Aqui a gente tem um call muito tranquilo. Tranquilo, faz parte do range, assim como 8 e 5 de ouros, 7 e 8 de ouros, etc. Bem jogado, não tá tranquilo a forma que foi jogado, não vejo erro algum. Vamos para a próxima mão. Bounty Builder 2,20. A gente não vai entrar em considerações de bounty, né? Mas que fazem uma pequena diferença aqui no cenário, o tamanho do bounty envolvido, tudo, etc.
Esse rei 3 aqui a gente tem um fold para flop muito ok, muito easy. Para ter ideia, daqui até um rei 9 a gente foldaria. Rei 10 eu acho que é meio close, depende do nível do field, bounty desse cara, etc. A gente tá chip líder, quase chip líder da mesa, vai ter bounty em todos à nossa esquerda e tal. Tudo bem, rei 9 vez ou outra vai ser ok aqui, fazer um 200 e tentar se isolar contra o fish, sendo que ainda não seria esse 200, seria a melhor opção, porque daí induz muito o chove, né, 22 blinds. O que a gente quer é talvez desenvolver um pós-flop, a gente não quer dar raise aqui, tem que dar um call seco com rei 9 off, né, por causa de bounty. Então esse rei 3 aqui, simples fold aqui, né, se fosse para isolar esse rei 3, não seria com 150, abre mérito para muita gente fletar. Mãos aqui para isolar tem que ter uma equidade muito melhor, mas muito melhor mesmo. Tipo, pra eu ter ideia, rei 10 aí meio que é o bottom, né? Rei 10 off para isolar aqui. E ainda se é uma mão que a gente tem um pouco mais de mérito em fazer tipo um 175 para negar um pouco a equity aqui da galera fletar e conseguir performar bem com a range de flat sobre a gente. É a ASE, né? Nem se fosse a ASE 3 off aqui seria um isolamento, nem se fosse um ASE 7 off, etc. Mas é que você não tem posição, né? Você não tá jogando tipo a heads up com o cara que deu limp. Você tem uma mesa inteira pela frente para ter uma ação contra você. Então, o medo aqui, o incentivo, não seria nem o limp aqui do cara. E sim todo mundo que pode dar uma tribet, fletar em posição, jogar um pot multi-way aí com 2 paga aqui, por exemplo, em posição. Na long run, você jogar rei 3 off contra 2 caras auto position é tipo morte. Você vai ceder muito dinheiro pro field, né? Nessa size aqui também, você vai trazer muita gente pro pot, principalmente num torneio de 2,20 que o field já é calling station, e num torneio que é bout builder. A galera muda muito o jeito de jogar, a galera fica louca, quer ir pro showdown, quer dar o bout em todo mundo. Então, rei 3 aqui é muito fora da curva mesmo. Rei 10 off seria o bottom, eu diria. E rei 9 em ocasiões muito específicas, com já informações da mesa, a mesa tá tight, tá bem passiva, etc. E daí a gente pode sair um pouco da curva. Mas seria um fold pré-flop bem easy. Mas aqui, independente da imagem, pode ser o nit da mesa, a combinação da mão, com o torneio, sendo bout builder, é bem ruim. Nem Ice 2, Ice 3, Ice 4, Ice 5 off seria bom isolar aqui. Como jogado, a gente tem um check aqui, lembra da regrinha, multi-way pot, jogar da maneira mais honesta possível. Há méritos em transformar um rei 3 em bluff? Cara, teria, se a range dos caras não tivesse muito face-up. Aqui os caras vão te pagar ou com as, ou, ou com pocket que é um pouco melhor que 3-3, possivelmente 4-4, 5-5. Não tem muito 8-8, 7-7, 9-9, 10-10 na range dos caras. Porque esses combos, o cara vai tender a tribetar em um bout builder, esse cara vai tender a dar raise. Então, eu acho que a gente tem um check aqui, tentar levar pro showdown de uma maneira barata, como jogada. Não é um spot que a gente deveria estar, então a gente já parte desse princípio, mas chegou nesse spot, o correto aqui seria dar o check mesmo. Choqueio, check call, vai ter algumas brocas aí, algumas Broadways, Betano versus Missile. Esse turn acaba. Esse turn acaba matando muita action, assim, tipo. Tem alguns As X na range dele? Tem. Tem, sei lá, 2-2, 3-3 na range dele? Tem. Mesmo a gente dando 3 ainda tem. Tem 4-4 na range dele? Tem. Tem 5-4? Tem. Tem 5-5? Tem. Tem algumas Broadways? Tem também. Né? Mas é uma textura boa pra gente caçar bluff de Broadways aqui com um 3, que basicamente não bloqueia a sequência, não bloqueia mãos muito fortes, não bloqueia o as e tal. Não. Então, basicamente aqui, para qualquer size que ele fizesse, já seria um fold. Resolveu sair de lead,
tentar comprar o 4 e já fazer as Brothers foldar, beleza. Se no turn fosse fazer, eu acho que a size ideal seria realmente isso daí, próximo a 450. E se o cara foldar bem, se não foldar, give up, sabe? Querer fazer com um fio de 2,20, acredite que você está setado, ou com 4, sendo que você, entre aspas, quis isolar um limper, não tem muito 4 na tua range, assim. Overall, você não deveria estar nesse spot. Depois disso, acho que o check é a melhor linha ainda no turn, mas quando blefa, se quiser blefar, a size é essa mesmo, porém se o cara apaga, tem que dar give up. Tranquilo. Como disse, é o fold pré-flop disso daqui. Vamos ver as mãos do Rodrigo. Hoje é dia 18/4. Dumbada. Vamos abrir o Universal Replayer. E veio aqui umas mãozinhas para avaliarmos. 4/4 tá bem deep, aí eu acho ok, né? A gente ainda é small blind, fica relativamente mais barato. Tem um bom implied odds aí. Setamos. Né? Essa textura ainda é uma textura que a gente vai ter muita action no flop, por parte dos Ice Rei, Ice Dama e Overpairs. Então a gente não tem que sair de lead aqui, na minha humilde opinião. A gente vai conseguir action aqui no flop. Como já teve um bet, um call, acho que aqui a melhor linha é já partir pro raise. Pelo fato que a gente cria um pouco de protection em relação a X. Overpair, principalmente no field de micro e low stakes, não tende a foldar com tanta facilidade, como você estava no small blind. A galera ainda vai colocar na tua range percebida alguns Ice 5, alguns 7/7, 8/8, então caso um deles tenha tipo 8/8, 9/9, 10/10, eu acho que já é bem difícil fold. A gente precisa de uma certa protection aqui. Tem mais dois caras para falar, a gente não quer um cara pagando aqui com 3, o outro com as, o outro com overpair, e daí a gente jogar com uma infinidade de outs aí, ou até mesmo mãos que podem quebrar a nossa action, do tipo, bate um 3 no turn, quebra a action, a gente não consegue extrair mais. E aqui é uma textura que multi-way, assim, a galera tende a atolar, assim, overpairs, e tende a prosseguir, versus uma size tranquila, até com Ice Rei e Ice Dama, aqui uma certa frequência, principalmente se for suited e tiver backdoor flush draw. Então, acho que aqui dá para dar um check raise, e a size eu faria entre 3 e 3,5, a size utilizada, porque já foi uma size alta de 2/3. Algo como 1.900 fichas estaria de bom tamanho. Então, eu prefiro o check raise aqui do que o flat. É horroroso, flat, é muito fora do comum, é muito ruim. Não chega a ser desastroso, mas com certeza aqui, no field de micro e de low stakes, que a galera vai ter muita dificuldade em foldar um overpair, acaba não sendo muito interessante. O raise vai performar melhor. Como jogada iria de check, sabe? Tem overpair, tem broca, tem ainda flush draw na range dos dois, porque tem mãos sutas na range dos dois. Tem dama, com as dama na range dos dois.
E possivelmente tem 2-2 ainda na range deles. Então não acho que a gente perca tanta action assim no turn. Como eu disse, o raise no flop seria melhor. E aqui a gente teria uma carta para continuar agredindo. Mas, como jogado, eu daria check mesmo. Porque ainda você acaba tendo posição relativa em relação a esse cara. Porque ele que vetou o flop, então ele, em tese, tem a agressão. Se ele continua, a gente ainda pode ver a reação desse cara. Se ele dá um call, a gente pode até chovar. Né? Se esse cara vem aqui de meio pote, por exemplo. Esse aqui dá call, 1.400 com 1.400, 2.800 com 2.800, 5.600. 5.600 para um chove de 8K, tá bem ok. Próximo numa pot bet. Como jogada, a gente tem o easy call, né? Tem combos como Ice Dama na range dele, tem Duke Duke, tem Ice Rei de paus, por exemplo, né? E tem Rei Rei, tem... Rei Rei eu não sei, deixa eu ver como é que foi a ação pré-flop, né? Um limpou e ele deu raise. Rei Rei nessa size não tem muito não, mas não podemos desconsiderar 100% das vezes. Tem dois pares, talvez, com 5 e 4, mesmo a gente blocando o 4. Tem Ás e Dama, tem Rei e Dama, tem Combo Draws, Ás e Vala de paus, Ás e Rei de paus. Tem Ás e 3 sutra, tem numa pequena frequência também, mas whatever. Acho que o comentário principal aqui é da linha do flop mesmo. Acho que o resto meio que autoplay daí, né? A linha do flop é raise, né? 1.900 aqui seria a melhor pedida, pelo fato do field ter uma extrema dificuldade de largar overpair. Não vai largar aqui a Easy Dama e a Easy Rei. E tá no multi-way pot, né? Tem algumas cartas que quebram actions, bate 3, bate 6, bate As, acaba quebrando um pouco a action. Então por isso o raise vai performar melhor, principalmente no field de micro e low. E como jogada, check nesse turn, deixa o cara agredir lá, tem posição relativa em relação a esse. Se esse beta esse aqui dá call, a gente pode achovar. Né? Se esse beta que for, a gente pode dar um check raise no turn, alguma coisa assim. Mas o raise no flop seria a melhor opção. E eu não gosto muito desse lead. Como jogado, lead call. Lead shove, perdão. Tem combo draws aqui ainda para extrair. Tem Ás e Dama, tem pequena fração aí de Rei Rei, Ás, tem Duque Duque. Obviamente tem 5-5, né? Mas assim como Rei Rei, Ás é numa pequena frequência, Dama Dama também é numa pequena frequência. E Ás e 3 também numa pequena frequência. Então eu acho que a gente performa legal aqui. Acho que grande parte das vezes ele vai apresentar um combo draw ou um Ás e Dama. E tem 2-2 na range, né? Então acho que o show é bem tranquilo. O cara mostrando como não se deve jogar um Rei Dama Sutra. Né? Vamos que vamos. Abriu ali um Ás Vala Sutra com 20 e poucos Big Blinds, 21 BB aproximadamente, 22. Versus essa side de tribet, apesar do cara estar usando um stack, eu acho que a gente é meio que obrigado a fletar isso daqui e reavaliar no flop. Lembre sempre quando surgir esses spots atípicos, do tipo clique, tribet para flop, tomem um certo cuidado, né? Na long run isso daqui é caixão, mas aqui a gente tem uma pot odds absurda, a gente tem que defender versus a size, principalmente com Broadway suited aqui de modo geral. Aqui flopamos um monstro. Se ele beta aqui, a gente tem um check shove maravilhosamente lindo. Né? Não tem muito que inventar nessa mão. Como jogado, que o valete apenas segue, eu acho que a gente tem que dar uma bet baixa aí, pra, né, algumas vezes a gente tem um as de copas, e isso acaba blocando, né, os flush draws nuts dele. Acho que a gente tem que dar uma bet baixa para induzir um Ás e Rei, alguma certa frequência da call, Ás e Dama da call, que pode ter controlado aí no flop. Tem mãos aleatórias, pode ter 10-10, 8-8, 9-9 na range do cara.
ter dama-dama, ter aces também, que ele resolveu controlar nessa textura no flop, por algum motivo que seja. Mas nesse turn aqui, eu acho que eu prefiro 1/3, porque se ele tiver top pair, ele pode ter um top pair com flush draw, ele vai pagar uma saída de 1/3. Se ele tem Ice Rei com Rei de Copas, ele vai pagar. Se ele tem Valete, ele vai pagar. Se ele tem 2 pares, ele vai pagar para dobra. Se ele tem 30, ele vai pagar. Então, a gente não deixa de perder valor e constrói um pote um pouco melhor para caso a gente consiga chovar um bom spot no river. Perfeito, gosto da size. E river não tem muito o que inventar aqui, né? A gente vai ter que chovar. Não tem como ele construir, a gente construir uma range de blefe dele aí nesse river. A range dele aí, o blefe que ele pode ter Ice Rei, que eu acho que não blefa aí na frequência correta, o resto é valor e vai dar um check down muito tranquilo. Então a gente tem um chove aí, 14k aí num pote 19. Bem easy. Mal meio que auto jogável. Tranquilo. Bacana, colocou na rede tribet, tem que tomar um pouco de atenção, né? O cara tem 25 big blinds, então não há necessidade, principalmente em posição, de fazer uma size maior que 3x. A gente vai ter uma size maior que 3x tribetando pré-flop? Vai, mas em spots que a gente vai estar muito deep, sabe? Tipo, o cara tem 70 blinds, eu tenho 70 blinds, o cara vai overpagar mesmo, vou tribetar uma size um pouco maior, 3.5, etc. Minha dúvida, tem c-bet flop? Pera aí. Nessa mão ou na passada, o Dumbada? Tá. Então a gente começa aqui pela size, tá? Size foi over, a gente acaba fazendo nosso adversário foldar muita mão que ele poderia pagar, sabe? Versus 3x, 2.8, que a gente tem mérito, sabe? O field ele joga muito mal o 3-bet pot. Então a gente não tem que querer expulsar o cara do pote, a gente tem que querer o call dele, principalmente quando a gente tá no topo, assim, sabe? Um rei dama sutra, 10 dama sutra, 10 rei, até mesmo mais vala sutra. Por quê? Que a gente tem que querer o call? O field de micro e low joga muito mal o 3-bet pot. E eles vão estar jogando out position, e quando os caras só fletam, a tendência deles estarem dominados pela nossa mão é muito grande. Sabe, o cara fletar aqui um dama 10 sutra, um dama vala, um Ice 10 sutra, um Ice vala. Então você coloca somente esse cenário. A gente tem uma mão que está dominando a range do adversário, ele está fletando e vai jogar out position. Para quem você acha que vai o dinheiro na long run? Não precisa nem ter um edge muito grande. Naturalmente o dinheiro vai fluir para você. Então a gente tem que fazer size aí para que também a gente consiga jogar os 3-bet pot versus um field que é fraco. Né? Então essa size acima dos 3x acaba sendo over demais mesmo. Tipo, nessa estrutura, 25 BBs efetivos, eu diria que um 2.9 aqui seria a melhor pedida. Como jogado, nesse SPR, a gente vai ter uma incidência de c-bet alta pelo fato que a gente vai ter vantagem de range nesse spot. Não é uma textura que conecta muito Sweet Connector, que ele vai fletar versus uma tribet, principalmente essa tribet alta sua pré-flop. Então a gente tem que pensar nos ranges, e a gente vai ter muito mais combos de Ais, Rei, Rei, Ais e Dama, Dama, Jacks, do que o cara. A tendência natural é que esses combos o cara der 4-bet chove pré-flop. E se ele não tem muito, tipo, 6 e 7, 8 e 7, 4 e 5, 5 e 6, né? Que em tese não deveria ter, uma size alta pré-flop, a gente tem uma vantagem de range esmagadora aí nessa textura. Né? É bem improvável também que ele dê o open e flat numa size dessa com 3-3, 6-6. Então, quando a gente tem uma vantagem de range muito grande, a gente já deve, por natureza, se betar numa frequência alta. E geralmente quando a gente tem uma incidência de frequência alta ali, né, para c-bet, a gente vai ter o inverso da size, né? A size tem que ser baixa. E por contrapartida isso já exemplifica por que em tribet pot o ideal é a gente ter uma porcentagem de c-bet ali superior a 70%, né? Porque se a gente é agressor no tribet pot, a gente tem vantagem de range, basicamente em quase todas as texturas. Por isso que a nossa incidência de c-bet em tribet pot deve ser alta
e com sizes baixas. Aqui um quarto do pote seria de bom tamanho, algo com 450. Se tem um pause aí no flop, eu gosto algumas vezes fazer uma size já pensando como que fica o SPR do turn para eu poder chovar quando abre ali o flush draw, né? Ou overcard eu chovo com uma certa fold equity. Mas aqui não tem nenhum pause nem nada, um quarto aqui estaria de bom tamanho. Ok, nesse turn é uma carta praticamente blank, né? Se o cara é um pocket pair, eu acho que a tendência dele a dar call down nesse field é muito grande. Porque o field de micro, não estou falando você, mas o field ele tende a barrelar muito as e rei, as e dama. E isso fica ali, de alguma forma, gravado na cabeça dos players de micro stakes. Quando vê uma textura baixa dessa, tem um 7-7, 9-9, acertou o 8, a galera não folda com facilidade. Então, nessa blank aí, que a gente não aumenta em nada a nossa fold equity, pelo contrário, diminui, né, nesse field de micro e low, o ideal seria um check back aqui mesmo, bem tranquilo. E nesse river, como jogada, a gente tem um easy value bet. E aqui com essa size a gente polariza mesmo. Tipo, dá chove aí, torce pro cara pagar com Ace 8, Rei Dama, Dama Vala, Ace 6, 7, 7, 9, 9 e a bomba não é mais nossa, né? A gente tem uma mão de extremo valor, principalmente contra esse lead baixo aqui do adversário. Tô vendo aqui que você perdeu a mão, mas não vamos dizer assim, o resultado não altera o EV da melhor jogada aqui. O correto aqui, nessa size aqui, o cara vai ter, sabe, 9-9, tem 7-7, tem Ace 8, tem 10-10, tem Rei Dama, tem Air total. O Raise aqui é a melhor opção. E se for da Raise, aqui é chove. Né? Tipo, maximizar mesmo aqui. Você vai estar polarizado. Ou você vai, como você deu check nesse turn, ou você, entre aspas, fez um slow roll aí com Ais, Rei, que é meio atípico desse field. Ou daí você vai ter a dama ou não tem nada, da maneira que você está dando raise. Porque quando você dá raise aí, você polariza o seu range. Você representa a dama ou superior. 2 pares, trinca. E trinca, grande parte das vezes você vai dar double barrel no turn. 2 pares, não tem combinações de 2 pares aí que você tribeta pré-flop. Talvez o dama 8 suited, né, mas é uma frequência bem baixa. E daí é dama plus, top pair plus. Então, quando você dá chove, ou você não tem nada, ou você tem melhor que top pair aí. Que no caso vai ser com incidência grande Ás e dama, ou rei, ás. Como fica típico de você jogar rei, ás aqui, eu diria assim que quase tudo que o adversário tem quando você chove é um bomb of catcher até. Você blefa, se você é um adversário que tem tendência a blefar, ele vai ter um call até bem ok aqui com Ás 8, por exemplo. Talvez Ás 8 não, mas 9-9 acaba sendo melhor que Ás 8. Né? Ou 8 e 9. 8 e 9 é bom também. Não, 9 9 e 8 e 9 é a mesma coisa, porque o 8 e 9, 9 e 9 bloqueia 9 e 10. Mas não bloqueia nenhum as que você possa estar fazendo isso, rei, high, etc. Então, chove aqui é a melhor opção e não tem muito o que fazer. Tranquilo. Em tese, ele nem deveria aparecer com esse combo aqui. E chove já reto ali no river. Né? Cara, meio, sabe, EV é baixo disso aqui. Não tem como eu definir melhor essa mão. Tipo, EV é baixo, não gosto de enfio de micro squeezar contra 3 players. Eu gosto de squeezar mais linear, tipo um Ice Vala suited, um Rei Dama suited, um Ice Dama off, beleza, o squeeze. Mas combos do tipo Ice 5 suited, Ice 4, ou blockers do tipo, sei lá, Ice 8 off, eu não curto muito. Porque em field micro stakes a gente tem uma incidência um pouco maior nesse tipo de spot, a gente vai estar auto position. Então, realmente aqui o fold é ok, o flat deve ter um EV ok também, se o field for ruim. No caso, o field de micro vai ser ruim, então tá de boa também. Não é o fim do mundo. Como jogado, check, auto position, né? Multi-ways as. Acho que o check call aqui no flop, tem As e 10 na range da galera, tem flush na range da galera, tem 10-10, tem As. Não na range desse, né? Mas ainda tem alguns slow plays aqui no meio da galera. Então, check call aqui, bem tranquilo. Turn não é muito bom pra gente.
Acerta alguns Rei Vala, que poderia ter betado com Rei Vala e algum flash draw, Rei Vala com Vala de espada, Rei Vala com Rei de espada. Acerta a Easy Dama, a Easy 10 continua na frente. Acho que a gente tem um check ok. E dependendo da size, a gente teria até um fold aqui. Se vem com uma size alta, o fold seria a melhor opção. Como jogada a gente tem full, né? E agora os ases têm incentivo em dar call na gente. Flush vai dar call aí babando. Sequência, se slow play vai dar call babando também. Eu gosto de uma size alta aqui porque o kicker, entre aspas, da galera vai ser a dama. 3/4 do pote aqui seria a melhor opção. Mandar um 2.500, 2.700 aí seria top. É muito baixo. Sabe, tem flush slow playando turn na range dele. No field de micro, não dá pra desconsiderar. Não tem muito As e Dama e tal, mas o As agora tem Kicker Dama. E o field de micro tem dificuldade pra foldar isso. 3/4 aqui seria a melhor opção. Parecia nesse showdown até, né, parece que foi genial a size. Mas na long run como um todo, assim, tem que mirar no topo aqui mesmo. Ele vai ter alguns slowzinhos ali com flush no turn. Vai ter as com uma certa frequência. E pode rerolar às vezes ainda, tipo um rei, um dama rei aqui, etc. Por achar que você tá blefando no spot. Missou flush draw, etc. Call. Call. Não. Essa mão aqui é call no turn mesmo e deixa o cara blefar a river toda a lixaiada dele. Tipo, a range dele é muito ampla no turn. E querendo ou não, o chove no turn ainda tem uma fold equity meio grande, porque dobrou 9 e a gente tem 9 na nossa range. Então a gente tem que realmente dar call aqui, torcer para ele estar barrelando um 6x, 8x, valete 10, flush draw em espada, flush draw em ouros, etc. E deixar ele blefar o river. A gente vai construir um EV bem melhor, dando só call mesmo. E como jogado, check mesmo no turn. Tem valete 10, tem 8 e 10 e tal. Check no river, perdão. Bem tranquilo. Sus, bem sus. Bem jogado. Aces. É com 15 bebês? Cara, se o cara. Não, é melhor. É explorável, mas é melhor o check aqui sim. E ó que eu sou bem contra slow play e trickear mãos, assim, de modo geral. Eu julgo isso sendo um dos maiores leaks do field de micro e low stakes. Mas nesse spot aqui é melhor o check. Bom ter colocado essa dúvida aqui. Subiu um 9-10 suited, tranquilo. Aqui é o típico spot que você pode ir alto, sabe? Você não bloca flush draw, você não bloca top pair, não bloca segundo par. Aqui você pode ir 2/3, assim, bem confiável. Fez meio pot, poderia ter ido até maior. Tipo, 300 fichas, 320 fichas. Provavelmente a tua dúvida é a size, né? Se betar, tem que ser betar. E a size aqui pode ir alto por não blocar top pair, nem segundo par, nem flush draw. Vamos para a última mão do dia. Subiu ali mini raise. É o típico spot assim que, sabe, a gente fica meio na dúvida se squeeza, se fleta. E realmente aqui fica complicado a gente
ter noção exata de qual terá a melhor EV. Sei que o menos explorável vai ser o flat. E com certeza o flat, no anti-way assim, não será ruim com esse rei da Masutra. Não condena aqui o squeeze, e se fosse squeezar tem que ser uma size alta, basicamente escomitando. O chove também é uma opção bem ok. Acho que dentre as 3 opções, eu costumo mixar aí, sabe? Squeezar size, fazer tipo 10k, 12k, porque daí dá uma sensação, nossa, o cara podia ter chovado e não chovou. Que cara de Aizais, rei que tem isso. É uma opção. Chovar reto é uma opção. E fletar aqui também é uma opção. Tipo, qualquer uma das situações vai performar legal. Não tem como a gente saber com precisão qual que vai ter o melhor EV. Que não há software que tenha competência para comparar os EVs aqui de um flat, por exemplo, com o EV do Chove. Bem ok. Como eu disse, tudo que você fizesse que não fosse fold pré-flop, estaria correto nessa mão. Bom, deixa eu ver aqui se o Guilherme não tem nenhum boom aí prático. Dá pra ver uns 3 booms aí do Guilherme. Se ele não tiver nenhum boom, a gente deixa as dúvidas dele para amanhã, porque a gente já emenda daí na nossa aula de tribet. Amanhã vai ser uma aula extra que eu vou dar para vocês. Eu vou lançar provavelmente o horário da aula amanhã à tarde. Quem não puder assistir, não fique preocupado, pois será gravado e essa semana vai ser atualizado o portal e todas as gravações dessa semana serão upadas lá. Beleza? Alguma dúvida, qualquer comentário que queiram fazer, esse é o momento. E qualquer coisa também depois, posteriormente, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar no Skype, que eu irei atendê-los. Robinho, pelo dúvida é o seguinte, a rede de tribet está completamente entrelaçada com a rede de flat, né? Perfeito. Essa rede de flat, a gente vai, amanhã, você falou que futuramente vai fazer como a gente vai montar nossa rede de tribet. E essa rede de flat é aulas futuras ou como que a gente vai desenvolver também isso? Elas são complementares, né? Vai ficar tipo, a gente montando a rede de tribet, você já vai ter ideia do que a gente vai fletar. Eu também vou passar, tipo, algumas stats de cold call. Então, a partir daí você vai ter parâmetros. Eu também vou fazer comentários do que seria interessante fletar, o que não seria. E também, fora isso, né? Como eu disse, a gente criando a Tribet já fica nítido que a gente vai fletar. A gente também vai ter os parâmetros da stats. E fora isso, nas hand history, nas dúvidas de spots posteriores à aula de Tribet, o que vai acontecer é que vai acabar gerando alguma certa dúvida em vocês que estão grindando aí. E vocês estão marcando mãos, estão mandando mãos pro boom e eu estou gostando bastante disso. Certamente vai aparecer bastante spot de flat, tribet, e eu vou comentar, aqui eu prefiro flat, aqui eu prefiro tribet. E dessa forma a gente vai moldando aí para vocês chegarem numa range de flat, tribet da melhor forma possível. Beleza? Vamos que vamos então, galera. Obrigado aí pelo feedback. Qualquer coisa basta chamar no privado. E tamo junto, galera. Vamos que vamos. Boa noite, GL nas mesas aí para todo mundo. Valeu!